Inicialmente, os Crypters foram 7 mestres que compunham a equipe A da Caldea, 7 escolhidos a dedo pela Animosfere de Marisburg. Eles têm como propósito decretar sua grande ordem através do incidente de revisão da ordem humana. No entanto, algo aconteceu no meio disso tudo e acabaram mortos. E mais tarde, foram revividos pelo Alien God, recebendo autoridade sobre um dos 7 Lost Belts. Quer saber mais a fundo sobre quem são os Crypters? Deixe o seu like aí, se inscreva no canal e venha fazer parte da nossa tábua redonda, pois sua presença é mais que bem-vinda. Depois dessa breve introdução, vem comigo que eu vou contar essa história com detalhes para vocês. Tudo vai começar no ano de 2015, período em que a Caldea criou uma equipe que ficou conhecida como Equipe A. Eles foram enviados para consertar a singularidade de Fuyuk na primeira missão da Caldea e também testar o sistema de High-Shifting. Na época, Mesh Kyrielite também fazia parte dessa equipe e sua missão era acompanhá-los em High-Shifts para que pudessem usar o escudo de Galahad para invocar os servos. Pois é, se você é novato nesse universo, saiba que o escudo da Mesh funciona parecido a um falso trono dos heróis para convocar servos. Mas enfim, todo o problema da coisa vai começar quando Levi Lainur decidiu trair o grupo Caldea. Ele era um infiltrado. Devido à sua traição, todos os membros da equipe A, com exceção a Mesh, foram gravemente feridos. Como resultado, a equipe foi armazenada em caixões e mantidos em sono criogênico, mas isso não durou muito tempo. A partir do dia 27 do ano de 2017, uma entidade desconhecida teve acesso à sala onde estavam os caixões e despertou a equipe A. A Caldea acabou não percebendo isso no primeiro momento, porque o ser que fez isso criou um falso sinal para que a Caldea não percebesse e acreditasse que o time A ainda estava em sono criogênico, mas eles foram enganados. E tudo isso vai piorar quando o time Caldea é enfraquecido e traído por Koyanskaya e Kirei Kotomini. Pois nesta situação, os membros da Caldea que haviam sobrevivido acabaram captando uma transmissão de Kiristaria Ojimi, um dos membros da equipe A. Foi nesta transmissão que eles perceberam que alguma coisa estava errada, e o Ojimi declarou guerra contra a história humana adequada. O Ojimi considerou a história adequada como incorreta e afirmou que o mundo será novamente preenchido por mistérios além do homem e regredirá para a Era dos Deuses. Então, ele conclui todo o discurso se autodeclarando o representante dos 7 Crypters e termina dizendo que seriam eles que sucederão a história do planeta. Foi nesse exato momento que os sobreviventes da Caldea perceberam e tomaram conhecimento sobre a existência desses Crypters. E embora algumas pessoas imaginem que os Crypters sejam seres extremamente poderosos, é bom ressaltar que grande parte do poder que eles demonstram só é possível porque eles ganharam autoridades sobre os seus devidos Lost Belts. Dentre essas autoridades que eles receberam, estão selos de comando especiais, que são chamados de Sirius Light. Esse tipo de feitiço de comando é um poder capaz de derrubar um mundo, no caso aqui, afetar a textura de seus Lost Belts. Kadok, por exemplo, usou seu selo de comando para substituir o seu Lost Belt russo, depois de ser derrotado pela Caldea. Ofelia também chegou a fazer algo semelhante. Ela usou seu selo para reescrever o Lost Belt nórdico e evitar que Surtur sobrescrevesse a história e a textura do mundo. O Ojimi também usou para repelir a força o Alien God, depois que ele se manifestou com sucesso no Lost Belt Atlântico, usando o Atlas da Árvore da Fantasia. Resumindo para vocês, esses selos de comando dos Crypters são feitiços muito mais além dos selos de comando normais, ao ponto que eles podem realizar feitos que seriam impossíveis de serem replicados pelos selos normais. E já que falamos de selos de comando, sim, os Crypters podem invocar servos através de um ritual especial. Este ritual é projetado para invocar um servo do mundo do Lost Belt, associado aos Crypter. Mas é dito que eles também podem convocar servos da história humana adequada. Este ritual possui a capacidade de alterar um pouco um servo da história adequada, para que o mesmo possa refletir o Lost Belt em questão, afetando suas memórias e também as suas características. Ou seja, quando um servo da história humana for invocado por um Crypter, ele vai ter algumas mudanças no seu eu. E além dos selos de comando serem poderosos, ele também pode atuar como uma bomba. Sim, o Sirius Light pode matar o seu usuário, inflando os circuitos mágicos e os fazendo explodir. Marisburg não confiava totalmente nas habilidades dos Crypters. Portanto, se alguns deles falhassem em sua missão, eles poderiam detonar esses selos de comando e limpar toda a singularidade.
A razão pela qual Odin e Ofelia não explodiram é porque eles já estavam morrendo quando os feitiços foram ativados. Eles acabaram morrendo antes que seus circuitos mágicos pudessem explodir. Dito isso, vamos falar um pouquinho deles individualmente. Kadok é o mestre do Lost Belt russo, e seu servo aliado é a Caster Anastasia. Esse Crypter é dito ter baixa energia mágica, no entanto, ele pertence à família Zemupos. A magia dessa família é conhecida por ser antibesta, uma arte de lutar contra animais. Embora na era moderna, essa habilidade seja praticamente inútil, no passado, a magia antibestas era muito útil para os humanos se protegerem de feras perigosas. Mas embora seja uma habilidade inútil na era moderna, dentro do Lost Belt que está carregado de mistério, isso aqui funciona muito bem. Aliás, presume-se que esse tipo de magia dê vantagem a Kadok sobre magos que usam Magicraft baseado em bestas e animais. Como chefe do Lost Belt, ao lado de sua Anastasia, Kadok usa os seguintes feitiços: linha de aceleração, limpeza de energia mágica e barreira fantasma. Essas habilidades dão buffs e removem debuffs durante a gameplay, e não sei dizer como elas serão ajustadas para funcionar no contexto de história. Apesar disso, ele foi derrotado pelos nossos servos, depois de usar os 3 selos de comando, não tendo tempo de usar o seu Sirius Light e mostrar o que ele é capaz de fazer. Já essa mulher, que usa tapa-olho, é a Ofelia Famezolone, a mestre do Lost Belt escandinavo, e o seu servo é Saber Surtur no corpo de Sigurd. De longe, é a que mais gostei entre os 7, porque essa personagem possui uma habilidade ocular que eu acho bem interessante, e também gosto bastante de personagens com habilidades oculares. Eu já falei um pouco desse olho aqui no canal, mas basicamente, esse olho que ela mantém escondido é chamado de olho místico do prolongamento, uma variante do olho da precognição. Ao ser ativado, ele permite que Ofelia perceba as possibilidades associadas a uma existência-alvo. Então, ele elimina essas possibilidades à força e restringe o avanço dos eventos pertinentes ao alvo para um único curso definido. Uma habilidade bem brutal, caso ela funcione. E para vocês terem uma ideia, devido à sua capacidade de ver possibilidades, Ofelia foi capaz de ver Surtur na linha do tempo que se tornaria o Lost Belt nórdico. Mas ela não se define apenas nisso. Ofelia é muito talentosa em feitiços de invocação espiritual, sendo uma das melhores alunas do departamento de evocação espiritual da Torre do Relógio. No Lost Belt, ela também recebe seus selos de comando especiais, e como todos os outros, ela ganha autoridade sobre o seu Lost Belt. Ela foi mostrada usando seu Sirius Light para reescrever o Lost Belt nórdico e evitar que Surtur reescrevesse a história e a textura do mundo, trocando a textura por um mar de fogo eterno. A nossa próxima da lista é Hinako Akuta, e seu servo aliado é o Saber Lanling, é a mestre do Lost Belt chinês. Bom, essa personagem é um pouquinho diferente dos outros, não se engane com essa aparência humana. Hinako, também chamada de Yumei Ren, é uma elemental encarnada de 2000 anos. Ela é um ser que possui atributos e habilidades vampíricas, parecida aos verdadeiros ancestrais. Em termos de poder, Hinako era poderosa suficiente para lutar sozinha contra pessoas como Koyanskaya, Mesh, Red Hair, Jing Qi e Shengon. Quando ela se irritou diante do grupo, ela liberou uma aura carmesim que os fez estremecer de medo. Koyanskaya chegou a dizer que Hinako não é o tipo que permanece morta após ser morta. E de fato, ela é extremamente forte. Mesmo depois de se tornar serva, ela é bem complicada. E apesar de ter Lanling como seu servo aliado, a situação entre os dois acabou mal no final da história. Pois quando Hinako encontra Koyanskaya e enfrenta o grupo novamente, ela fica gravemente ferida. E por não ter muitas opções para poder se recuperar, ela suga o sangue e a mana de Lanling diante de todos. E assim, ela acaba revelando quem ela realmente é, uma verdadeira ancestral. No final das contas, ela ficou enfurecida com a morte do seu amado Xiang Yu. E então, ela permite à árvore da fantasia absorver seu Centigraph para se fundir com ele. Mas mesmo assim ela foi derrotada. Após isso, ela se tornou um espírito heróico, pois como ela é um verdadeiro ancestral, ela pode decidir se manifestar como ela quiser. Com isso, escolheu se manifestar como serva da Cáudia, tendo a esperança de que veria seu amado novamente. Agora, temos o Peperocino Scandinavia. Este é o mestre do Lost Belt da Índia, o Lost Belt do Grande Junão. Esse Crypter é um mago especializado em luta, e tem como servo aliado o arqueiro Ashwatthama. Quando ele fazia parte do time A, ele era considerado igual ao Odin e Daibit em termos de poder de luta, sendo considerados iguais.
Já em termos mágicos, Peperoncino é um praticante genial de uma mágica japonesa que combina budismo e religião, baseada na adoração das montanhas, uma arte chamada de Shugendo. E relacionado aos seus poderes, ele se destaca em 3 técnicas. A primeira é Jinsokutsu. Se trata de um poder de movimento desimpedido, o que permite que Peperoncino se mova em velocidades sub-humanas. Ele se move tão rápido que foi capaz de matar bestas sagradas de Arjuna Alter. A segunda técnica é Tashinsu, um poder de ler mentes. Ele vê e é capaz de ler as intenções dos seres humanos e não humanos, através dos núcleos de suas auras. A terceira e última técnica é o Hojinsu. Esse poder é muito parecido com a iluminação do budismo. Basicamente, é uma capacidade de estar ciente do seu próprio futuro. Inclusive, ele criou um feitiço especial, combinando essa habilidade com o Tashitsu. A sua parceria com a Shuatama foi bem entrosada, mas mesmo assim eles foram derrotados. E quando aconteceu, Peperoncino queria usar seu Cirrus Light para acabar com tudo, mas a Shuatama, antes de desaparecer, o aconselha a não fazer isso. Agora, vamos falar do queridinho de muita gente por aí, o Ojimi Kirishitari. Este cidadão é o mestre do Lost Belt Atlântico, e seus servos aliados são Caenis, Dioscuri e Atlas. Além de ser um ótimo combatente, o Ojimi é extremamente poderoso em termos mágicos. Ele usa uma magia, que é chamada de Astromancia Magicraft, além de astrologia e encantamento de alta velocidade. Bom, devido a essas magias, ele estabeleceu uma linha de Magicraft que lhe permite derrotar servos, enquanto ainda é um humano. O Magicraft usado por Ojimi é a base que veio a se tornar a astrologia. É a forma primordial da magia da astromancia, que assume temporariamente o controle dos planetas, céus e universo, para com isso, usar sua energia mágica ilimitada como fonte de poder. É o mesmo poder que é testemunhado nos momentos milagrosos, em que os planetas se alinham. Um tipo de Magicraft mais antigo que a Era dos Deuses, uma época em que os planetas e os céus estavam transbordando de energia mágica. Isso é sublinhado no seu feitiço, Grã Ordem, Animosfere, um rugido, que usa as estrelas para fazer chover meteoros. Um ataque tão poderoso quanto a estrela cadente de Artemis, e é capaz de dizimar vários servos de uma vez. Bom, só não se esqueçam que a magia dele tem afinidade ao Lost Belt Atlântico, e portanto, ele é capaz de fazer isso. Fora do Lost Belt, isso seria irreplicável. Não se esqueçam desse detalhe, eu explico isso no vídeo de texturas. Por isso que a descrição aqui é céus no plural, porque o Lost Belt Atlântico são camadas de céus, e não o céu como a gente entende na era moderna. Como mestre do Lost Belt, ele fez contrato com 3 espíritos divinos como seus servos. O cara é brabo. E assim como os outros Crypters, ele também recebeu o Sirius Light, e usou esse selo de comando especial, para fortalecer ainda mais o seu Magicraft, ao ponto que ficou forte o bastante para repelir até o Alien God. Sua conexão com o seu Lost Belt se tornou tão alta, que ele bloqueou a Rongomínia, que foi disparada por Morgan, e que tinha potência para destruir todo o Olimpo. Apesar disso, o escudo que ele criou foi completamente destruído pelo ataque. Conforme revelado, o Ojimi e Daibit foram os únicos entre os Crypters que completou com sucesso as Grandes Ordens. Agora, temos Beryl Gant, o mestre do Lost Belt das Fadas, e sua serva aliada é a sádica Morgana Le Fay. Seu trabalho é matar os outros Crypters caso a situação exija. Devido a isso, Beryl despreza os outros 6 Crypters. A magia de Beryl é uma bruxaria que ele usa para manipular a vida como seu ingrediente principal, algo adaptado para assassinato e tortura. Sua marca registrada de magia exige que ele coma tudo o que puder da criatura que deseja se tornar. Ele fez isso com Oduose durante a história de Avalon Le Fay. Ele chegou até mesmo a ensinar Baal Bansif a como usar Fet, um feitiço que reflete a alma para criar uma projeção. Ele é um personagem bem no estilo pesquisador, mas na área de magia. Ele é tão bom em analisar coisas, que encontrou uma maneira de infectar os humanos com a maldição de Mois, uma maldição que aflige as fadas. Além disso, Beryl possui um Reality Marble, chamado de Red Hood, e um feitiço chamado de Slack Snark. O lado ruim é que nenhuma dessas habilidades foram mostradas. No seu Lost Belt, ele tinha o desejo de convocar alguém forte o bastante para quebrar o mundo e derrubar a árvore da fantasia. E por esse desejo, ele acabou convocando Morgana, a poderosa rainha das fadas, na classe Ruler. Agora eu sei que vocês vão estar falando, pô Lupin, faltou o Daibit. Calma pessoal, eu vou deixar esse de lado, porque o Lost Belt 7 está próximo de chegar. E como teve gente que reclamou quando eu dei spoiler da Kukulkan, eu vou deixar esse para uma outra ocasião. Desta vez eu não vou dar spoiler para quem joga o servidor NA.
Mas nesse vídeo você já tem o geralzão dos feitos, dos poderes, e como os Crypters agem. Qualquer dúvida ou sugestão pode deixar na área de comentários que eu vou estar respondendo. De resto, eu agradeço a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também a todos os grandes mestres que enviaram esse vídeo para seus amigos. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu e tamo junto!